Quando nós falamos do sofrimento relacionado à relação com Deus, né, dentro da Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento, a gente vai entendendo que o sofrimento sempre fez parte da caminhada do povo de Deus. Se nós olharmos lá no início, quando José está com a sua família, de repente os irmãos acham que ele é o preferido, logo vendem ele como escravo, ele passa por uma situação difícil, supera aquele trauma e resolve perdoar os irmãos. Depois a gente vai encontrando com outras pessoas dessa caminhada do povo de Deus que também vão lidando com o sofrimento, até mesmo no deserto. E aí um livro mais conhecido, o livro de Jó, que retrata de fato o sofrimento. Quando nós chegamos nesse livro, a tendência, né, da nossa leitura e até mesmo daqueles que estavam ali de alguma forma observando aquela narrativa de Jó, é de que procurar uma causa para aquele sofrimento, né? Nós temos dificuldade às vezes de entendermos que o diálogo de Deus e do diabo acontecia antes mesmo de Jó saber aquilo que iria acontecer com ele. Logo, o sofrimento vai para além do controle de Jó, então não está relacionado à fé dele. Né? Dizer que ele não tem fé e por isso que ele sofreu seria totalmente equivocado diante do texto bíblico, porque na verdade ele sofreu porque ele tinha fé. O desejo do diabo era provar a Deus que a fé de Jó não era suficiente, que a fé de Jó estava relacionada àquilo que ele poderia ter. E na ausência de ter aquilo que ele tinha, ele então recusaria a presença de Deus. E não o contrário, né? Essa relação de fé ao sofrimento, ela está no sentido de mostrar a relação com Deus e não a falta de relação com Deus. Quando nós caminhamos um pouco mais e chegamos lá no Novo Testamento, a gente vai perceber que aí Deus, ele se faz ser humano. E quando ele se faz ser humano, ele se apresenta na condição humana e suscetível a todas as tensões humanas, inclusive ao sofrimento. O próprio Deus sofreu, morreu a mais terrível morte diante da sua família, diante dos seus amigos, para que pudesse nos dar a vida e para que pudesse restaurar, né, a ligação do ser humano com Deus. Hoje, no nosso contexto contemporâneo, nessa sociedade que vivemos, a nossa tendência é de fugir da morte. Talvez porque nós estejamos tão confortáveis dentro do nosso mundo que nós temos medo de perdermos, né, essa identidade aqui da Terra e vislumbrar com a eternidade. Então nós temos dificuldade de lidar com a morte, logo nós temos dificuldade também de lidar com as perdas da vida. Então a gente tem tendência a achar que a manifestação de Deus, que a presença de Deus só está em nós se a nossa vida estiver em completa felicidade. Quando na verdade isso é totalmente equivocado biblicamente. Porque quando Paulo diz, por 3 vezes eu pedi a Deus que tirasse esse espinho da minha carne, e a resposta dele foi: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. O que Deus estava dizendo para Paulo era o seguinte: quando você se sente fragilizado e fraco, aí é que manifesta a minha graça sobre a sua vida. E muitas vezes nós achamos que Deus só manifesta a graça dele sobre nós quando nós estamos nos sentindo confortáveis. E aí a gente vai percebendo que os textos bíblicos vão para além desse tipo de formação teológica que hoje tem sido aplicadas em muitas igrejas. Porque o texto bíblico, por exemplo, de Romanos 8, se eu não me engano, 31, 32, diz assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? E nós gostamos muito desse texto. Mas a continuação dele diz assim: aquele que nem o seu próprio filho poupou, por que não nos dará com ele também todas as coisas? Isso significa que um cristão e uma cristã está suscetível a passar por todas as situações como Cristo também passou. Se ele não poupou o filho dele, por que nos pouparia? E o próprio Jesus, quando estava no processo de despedida dos discípulos, dos apóstolos mais próximos e das discípulas que caminhavam junto, ele disse: no mundo tereis aflições. Isso significa
que nós estamos sujeitos às adversidades deste mundo. E o fato de nós vivermos neste mundo e estarmos sujeitos a essa adversidade não significa que Deus não está conosco. Pelo contrário, nós só conseguimos passar e enfrentarmos a adversidade deste mundo porque Deus está conosco. Deus não é aquele que está do alto para nos punir, ou está do alto nos permitindo sofrer e se alegrando com isso. Ele é um Deus presente. Ele é um Deus que está conosco em meio ao sofrimento, que sofre com a gente, que chora com a gente, porque Ele sabe o que é isso. Ele é aquele que passa conosco as diversas situações da vida. E que nós também possamos ter essa plena certeza de que não estamos só em meio aos sofrimentos da vida.